19 de junho, Santa Juliana Falconieri. Na cidade de Florença havia 2 irmãos, nobres e ricos, Carissimo e Alessio Falconieri. Exerciam o comércio como a maior parte das mais ilustres famílias de Florença e de outras cidades da Itália. O bem-aventurado Alessio Falconieri tinha devoção particular pela Mãe de Deus. Foi um dos 7 comerciantes de Florença, todos bem-aventurados, que, com São Filipe Benite, seu compatriota, fundaram a Ordem dos Servitas. Como vimos, chamam-se servitas pessoas religiosas que se consagram ao serviço de Deus sob a proteção especial da Santa Virgem. Carissimo Falconieri, avançado em idade, impressionou-se com o exemplo e as exortações do piedoso irmão. Passando uma acurada revista na vida, muito se inquietou com a possibilidade de ter adquirido algo por vias injustas. Pediu esclarecimentos a Deus, fez restituições e esmolas. Enfim, em 1263, suplicou ao Papa Urbano IV lhe concedesse uma absolvição geral por todos os erros que poderia ter cometido sem saber. O soberano pontífice concedeu-lhe sob certas condições, que Carissimo cumpriu com zelo. Além das restituições e das esmolas, mandou construir em Florença uma igreja da Anunciação, que pela riqueza e beleza de arquitetura é ainda hoje considerado uma maravilha. Foi recompensado de mais de uma maneira. Era já velho quando lhe nasceu uma filha que foi Santa Juliana Falconieri. Era pelo ano de 1270. A alegria foi grande para toda a família. Juliana perdeu o pai pouco depois. Apenas se lembrava de tê-lo visto. Mais tempo conservou o bem-aventurado tio Alessio, que foi seu pai na piedade. As primeiras palavras que Juliana aprendeu a balbuciar foram os nomes de Jesus e Maria. Pronunciava-as tão frequentemente que a ama muito se admirava, e sua piedosa mãe a via com alegria. O bem-aventurado Alessio dizia à cunhada que ela havia dado à luz não uma menina, mas um anjo. À medida que crescia, Juliana ocupava-se muito mais nos exercícios de devoção que ele ensinava ao santo tio, do que nos afazeres das mulheres a que sua mãe se empenhava por habituá-la. Em lugar de manejar as agulhas e o fuso, construía pequenos altares, lia livros de piedade, cantava os louvores da Santa Virgem e recitava orações. Sua mãe, com ela, ralhava por vezes, dizendo que não sabia manter um ofício e dificilmente encontraria um marido. Juliana contentava-se em responder: quando vier o tempo, a Santa Virgem providenciará. Como se tornasse muito bela com o correr dos anos e virtuosa, a mãe alimentava dia por dia maiores esperanças em vê-la encontrar um dos mais honrosos partidos. Já falava disso com o pessoal da casa, mas Juliana tinha pensamentos inteiramente outros. De acordo com as inspirações do santo tio, havia resolvido guardar a virgindade e consagrar-se ao serviço da Santa Virgem. Eis porque, nada obstante as exortações de sua mãe, nada obstante as carícias da família e do mundo, ligou-se pelo voto de continência, pronta a renunciar ao mundo e à família para seguir Jesus Cristo pobre, desde que obtivesse permissão. Completados, pois, seus 16 anos, recebeu das mãos de São Filipe Benite o hábito da Ordem Terceira dos Servitas. Meditou piedosamente nos mistérios durante o ano de provação. A túnica negra representava-lhe a tristeza de Maria sobre o Calvário e a grandeza de seu martírio entre os sofrimentos do Filho. A cintura de pele representava-lhe a pele do Salvador, dilacerada pelos açoites, pelos pregos e pela lança. O véu branco, a pureza da Virgem, a coroa, os louvores que lhe foram rendidos pelo arcanjo.
O livro lhe sugeria as meditações sobre a paixão de Jesus Cristo. O manto lhe recordava a proteção da Mãe de Deus, a quem se rejubilava em pertencer. O círio, esta lâmpada acesa que devia trazer pronta, como virgem prudente, para ir ao encontro do esposo. Meditando assim sobre o seu piedoso hábito, Juliana foi uma edificação constante para a mãe, a família e todas as irmãs. No ano seguinte, 1285, fez profissão diante de São Filipe, que morreu pouco após. A lembrança desse santo homem despertava nela, de dia para dia, maior desejo de perfeição. Continuou junto de sua mãe, mas aumentou muito as austeridades precedentes. Nas quartas e sextas-feiras tomava por alimento apenas a Santa Comunhão. Jejuava ainda no sábado a pão e água, em honra da Virgem Santa, em cujas 7 dores meditava. Empregava as sextas-feiras na meditação da paixão do Salvador, para tornar-se semelhante a ele. Macerava a carne até o sangue com rudes disciplinas. Muitas vezes foi arrebatada em êxtases pelo veemente desejo de ser crucificada com Jesus sofredor. À sua morte encontraram-lhe uma cintura de ferro sobre os rins, e tão fundo tinha penetrado na carne que não puderam retirá-la sem lesar o corpo. Isso faz crer que ela a encarregasse desde a juventude. Aspirava sobretudo a pobreza e a humildade. Seu tio, bem-aventurado Alessio Falconieri, dava-lhe o exemplo. Recusou sempre ser promovido nas ordens sacras e permaneceu a vida inteira na ordem leiga, dedicando-se aos mais humildes mistérios e mendigando todos os dias o pão para os irmãos. Da mesma maneira, a sobrinha, em lugar de viver nobremente de seus bens, preferiu ganhar a vida com o trabalho das mãos e partilhar o lucro com as irmãs. Imitou principalmente Felipe Bennet, do zelo pela conversão das almas. Com a morte da mãe, encontrou no convento de suas irmãs da Ordem Terceira e atraiu para lá várias nobres jovens de Florença. Em 1316, foi mister dar a esta casa uma regra definitiva e uma superiora. Juliana foi eleita prioresa unanimemente. Recusou por longo tempo, julgando-se incapaz e indigna, e acabou aceitando por lembrar-se das palavras de São Felipe Bennet, que lhe recomendara a congregação nascente, como prevendo que ela seria, um dia, a segunda fundadora. Foi o menos pela autoridade do que pelo exemplo. A longevidade era como que um privilégio hereditário na família. Seu tio, o bem-aventurado Alessio, tinha 110 anos quando morreu, em 17 de fevereiro de 1310. Se Juliana não ultrapassou os 70, deve-se atribuir o fato às grandes austeridades. As religiosas da Ordem Terceira dos Servitas devotavam-se particularmente ao serviço dos enfermos e a outras obras de caridade. Juliana sofreu também longa e penosa enfermidade, que suportou com paciência inalterável. Um vômito contínuo não permitia lhe administrassem o santo viático nos últimos momentos. O Salvador dignou-se fazer um prodígio para unir-se à esposa. A santa hóstia, colocada sobre o seu coração, desapareceu subitamente. No mesmo instante, ela faleceu. Era no dia 19 de junho de 1340. A verdade de diversos milagres, operados por sua intercessão, foram juridicamente provados, e Bento XIII beatificou-a em 1729, e Clemente XII terminou o processo de canonização. Santa Juliana Falconieri, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santos Gervásio e Protássio, São Deodato, Beato Odo de Cambrai,